A Copa do Mundo 2026 não será apenas mais uma edição do maior torneio do futebol. Ela vai marcar um ponto de virada, um momento em que o futebol muda diante dos olhos do mundo. Não por um único fator, mas porque nunca tantos acontecimentos importantes estiveram reunidos em uma mesma Copa. O futebol que chega a 2026 não é o mesmo de anos atrás. O cenário mudou. Novos países ganharam força, novas seleções começaram a aparecer e novas histórias passaram a ser escritas. Ao mesmo tempo, ídolos que dominaram o esporte por décadas se aproximam do fim de suas trajetórias. É essa mistura de mudanças, despedidas e começos que coloca a Copa de 2026 em um nível diferente de todas as outras. Pela primeira vez na história, 48 seleções disputam uma Copa do Mundo. Isso muda tudo. O palco se amplia, o sonho alcança mais países e o futebol se torna, de fato, global. Novas bandeiras, novas torcidas e novas culturas passam a dividir o mesmo espaço com as grandes potências que sempre dominaram o torneio. Enquanto o futebol se prepara para o futuro, a primeira grande transformação já aparece na forma como a Copa será disputada. O aumento no número de seleções não é apenas uma mudança de regulamento. Ele muda a essência do torneio. Com mais países em campo, a Copa de 2026 se torna mais aberta, menos previsível e muito mais intensa desde o primeiro jogo. Mais seleções significam mais estilos, mais formas de jogar e mais confrontos inéditos. Jogos que nunca fizeram parte da história da Copa passam a existir. E para muitos desses países, não se trata apenas de competir, mas de viver um momento que será lembrado para sempre. Em 2026, seleções como Cabo Verde, Jordânia, Uzbequistão e Curaçao fazem sua estreia em uma Copa do Mundo. Para esses países, cada partida carrega o peso de anos de luta, crescimento e esperança. É o futebol se tornando realidade para nações que até pouco tempo atrás apenas assistiam de longe. Suriname e Nova Caledônia ainda entram no caminho da repescagem com a chance de viver esse mesmo sonho. A simples possibilidade dessa estreia já transforma o período pré-Copa em algo emocionante, mostrando que o torneio começa muito antes da bola rolar. Com mais seleções, a Copa deixa de ser previsível logo no início. As grandes potências continuam fortes, mas agora enfrentam adversários sem obrigação, sem pressão e com tudo a ganhar. É nesse cenário que surgem as surpresas, os jogos históricos e as histórias que ficam marcadas na memória do futebol. O aumento de seleções não enfraquece a Copa. Ele amplia o espetáculo. Mais países sonham, mais torcidas acreditam e mais partidas passam a ter significado real desde o apito inicial. E esse é apenas o primeiro sinal de por que a Copa de 2026 será diferente de todas as outras. Mesmo em um torneio maior e mais imprevisível, algumas seleções chegam com o peso do favoritismo. Não apenas pelo talento em campo, mas pela história, pela estrutura e pela forma como chegam a esse momento. Portugal entra em 2026 carregando um objetivo claro. Pode ser a última Copa de Cristiano Ronaldo, um jogador que venceu praticamente tudo no futebol, menos o título mundial. Portugal não chega apenas tentando ganhar uma Copa, mas tentando dar ao seu maior ídolo a chance de um final que o futebol raramente permite. A Espanha aparece como uma das seleções mais organizadas do mundo. Um time jovem, técnico e acostumado a controlar jogos grandes. Sua força está no coletivo, na posse de bola e na capacidade de manter regularidade em torneios longos, algo decisivo em uma Copa tão extensa. A Argentina chega fortalecida por conquistas recentes e por uma identidade muito clara dentro de campo. Mesmo com o fim da era Messi se aproximando, a seleção entra confiante, com um grupo experiente e acostumado a decisões. O desafio agora é provar que consegue continuar vencendo, mesmo sem depender do maior jogador de sua história. A França segue como uma das seleções mais completas do futebol mundial. Elenco profundo, jogadores decisivos em todas as posições e experiência em Copas recentes. Em 2026, entra com a missão de confirmar sua força e manter seu lugar entre as grandes potências do esporte. Essas seleções carregam favoritismo, expectativa e pressão. Mas, em uma Copa maior e mais aberta, ser favorito não garante nada. Além de talento, será preciso equilíbrio emocional, foco e força mental para sobreviver até o fim. E é nesse cenário que as histórias mais marcantes da Copa começam a ganhar forma. Por quase 20 anos, o futebol viveu sob o domínio de dois nomes, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eles não foram apenas grandes jogadores, eles definiram uma era inteira.
Criaram rivalidades, bateram recordes e elevaram o nível do futebol a um patamar que parecia impossível. Durante esse período, tudo girava em torno deles: prêmios, debates, comparações e expectativas. Cada temporada tinha um dos dois no centro do mundo do futebol. E, mesmo assim, existe um dado que impressiona. Somando os dois, apenas uma Copa do Mundo foi conquistada. Isso mostra o tamanho da dificuldade que é vencer um Mundial. Nem mesmo dois dos maiores jogadores da história conseguiram transformar genialidade individual em títulos frequentes com suas seleções. A Copa sempre foi maior do que qualquer jogador. Em 2026, essa era chega ao fim. Será a última Copa em que Messi e Cristiano fazem parte do imaginário do torneio. Não é apenas o fim de participações, é o encerramento de um capítulo que marcou gerações inteiras de torcedores. Para milhões de pessoas, Messi e Cristiano foram o primeiro contato com o futebol em seu mais alto nível. Foram eles que despertaram paixões, criaram debates e formaram sonhos. A Copa de 2026 carrega esse sentimento de despedida. Mesmo que nenhum anúncio oficial seja feito, o futebol seguirá em frente. Novos craques surgirão. Mas o que esses dois representaram será quase impossível de repetir. Eles provaram que dominar o futebol por 2 décadas é possível. Vencer a Copa do Mundo? Não. Por isso, 2026 não será apenas sobre quem levanta o troféu. Será sobre o momento em que o futebol se despede da maior era da sua história e segue em direção a algo novo. E para o Brasil, essa despedida ganha contornos ainda mais delicados. A Copa de 2026 começa com uma pergunta que ninguém consegue responder. Neymar vai estar lá? A dúvida vai além da idade. Envolve lesões, sequência, confiança e tempo. Em uma seleção em reconstrução, o Brasil ainda olha para Neymar como sua principal referência técnica. Quando ele está em campo, o jogo muda. Quando não está, a ausência é sentida. Mesmo sem conquistar uma Copa do Mundo, Neymar mostrou que é um jogador diferente, criativo, decisivo e acostumado a grandes jogos. Em momentos importantes, é ele quem assume a responsabilidade. É por isso que, gostando ou não, a seleção brasileira ainda precisa dele. Ter Neymar em 2026 não é apenas uma questão de nostalgia. É aumentar a chance real de título. É colocar em campo alguém que conhece o peso da camisa, a pressão de um Mundial e a exigência de jogos decisivos. Ao mesmo tempo, tudo indica que essa pode ser sua última Copa. O último capítulo de uma história que atravessou mais de uma década com a camisa da seleção. A última oportunidade de conduzir o Brasil no maior palco do futebol. Se ele estiver em campo, cada jogo será carregado de expectativa e emoção. Se não estiver, o vazio será sentido desde a convocação até o apito final. Porque Neymar foi, por muito tempo, o rosto do Brasil no futebol mundial. A Copa de 2026 coloca Neymar diante de uma definição histórica: estar ou não estar, ir ou não ir. E essa dúvida transforma o torneio em algo ainda mais intenso. Enquanto alguns vivem despedidas, o futebol já aponta para quem assume o futuro. A Copa de 2026 será o palco onde uma nova geração deixa de ser promessa e passa a ser realidade. Lamine Yamal chega como um fenômeno precoce. Já decide jogos grandes, enfrenta pressão com naturalidade e mostra maturidade rara para a sua idade. Em uma Copa do Mundo, jogadores assim não entram para aprender. Entram para marcar época. Estevão simboliza o surgimento de um novo Brasil. Um futebol mais leve, ousado e criativo. Seu talento representa a esperança de uma seleção que busca identidade e personalidade em um Mundial. Haaland aparece como um atacante fora do padrão. Força física, poder de decisão e presença constante em jogos grandes. Em 2026, chega no auge, pronto para carregar sua seleção e desafiar as maiores defesas do mundo. Esses jogadores não chegam como apostas distantes. Chegam como protagonistas em formação, prontos para assumir o comando do futebol mundial. E acima de todos eles, surge um nome que representa o futebol do agora e do futuro. A Tartaruga Ninja chega à Copa de 2026 no auge absoluto. Já foi campeão mundial, já decidiu finais e já mostrou que cresce sob pressão. Em 2026, pode se tornar o maior artilheiro da história das Copas, quebrar recordes de gols em fases finais e se consolidar como o maior nome da nova era. Velocidade, inteligência e frieza definem seu jogo. Em um torneio mais longo e imprevisível, jogadores assim mudam destinos. A Tartaruga Ninja não apenas participa da Copa, ele define jogos, cria momentos e escreve história. Com o fim da era Messi e Cristiano, o futebol busca um novo rosto.
E a Copa de 2026 pode ser o momento definitivo dessa transição. Ele entra em campo não apenas para vencer, mas para assumir o centro do palco, para mostrar que o futebol já virou a página. E é nesse encontro entre despedidas e começos que a Copa de 2026 se torna única. A Copa do Mundo de 2026 não será lembrada apenas pelo campeão. Será lembrada pelo momento em que o futebol mudou diante dos olhos do mundo. Será a Copa do novo formato, das novas seleções e dos novos sonhos. A Copa que deu voz a países que nunca tiveram espaço e transformou cada jogo em algo maior do que o resultado. Será a Copa das despedidas, o fim definitivo da era Messi e Cristiano. A dúvida e talvez a última dança de Neymar com a camisa da seleção brasileira. E será a Copa dos novos protagonistas. A Tartaruga Ninja assumindo o peso de ser o rosto do futebol mundial. Haaland impondo força. Lamine Yamal e Estevão mostrando que o futuro já chegou. A Copa de 2026 reúne passado, presente e futuro em um único torneio. Despedidas emocionantes, estreias históricas e a maior transição de gerações que o futebol já viveu. Quando o apito final soar, não será apenas o fim de uma Copa do Mundo. Será o encerramento de uma era inteira.